Irmãos queridos, quero cumprimentá-los a todos com a graça e a paz. Mais uma vez, nós temos essa bendita oportunidade de podermos juntos cultuar ao Senhor e aprender de Sua palavra. Ontem, nós falamos sobre aquele fenômeno deste crescimento espantoso nas últimas décadas no número de pessoas que confessam ser seguidoras de Jesus. Hoje, numa pesquisa, eu verifiquei que aqui no Brasil apenas uma denominação apenas, possui 22 milhões de membros. Então houve, dos anos 80 para cá, um crescimento muito grande no número de pessoas que confessam ser seguidoras do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero abordar com os irmãos o tema, o preço de seguir a Jesus Cristo. Eu confesso para os irmãos que este tema, ele é muito raro de ser ouvido. Porque hoje, praticamente, no contexto evangélico em que vivemos, uma pessoa se considerar um seguidor de Jesus não requer preço algum. Porém, eu quero te chamar para a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, e nós lermos hoje o versículo 24, e que os irmãos percebam que o verso 24 é a continuação daquilo que nós ontem falamos, aqui em Mateus capítulo 16. Então convido a todos para lermos juntos Mateus capítulo 16, apenas o verso 24, apenas um versículo, para facilitar para nós, para nos ajudar. O Senhor coloca todas as exigências dele para que uma pessoa o siga verdadeiramente, mas o Senhor o faz em apenas um versículo. Então preste atenção no verso 24, pois é dito: E então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Irmãos, convido a todos a fazermos uma oração, pedindo ao Senhor que nos abençoe na meditação da sua palavra. Após a oração, vamos cantar um hino. Senhor nosso Deus, nós viemos adorá-lo nesta noite. Glorificamos o teu nome, Senhor, por esta oportunidade, por esta bênção que nós recebemos da tua mão, Senhor, de podermos cultuar ao Senhor. Graças te damos por chegarmos até aqui na nossa jornada. Graças te damos pelo culto que tivemos ontem, meu Deus, e por todas as coisas as quais o Senhor nos tem ensinado por tua palavra. Bendito seja o Senhor por cuidar de nós, por nos abençoar, por manter-nos firmes no caminho da salvação, por ajudar-nos, Senhor, em um tempo em que milhões estão vivendo sob as mais densas trevas da ignorância. Tem sido da tua vontade, Senhor, abençoar-nos, meu Deus, com o conhecimento da tua palavra. Ajuda-nos nesta noite mais uma vez, que o teu Espírito Santo nos conduza nesta pregação. Senhor, que todos nós tenhamos discernimento para avaliar aquilo que ouvimos e possamos, Senhor, considerar com grande atenção aquilo que o teu Filho nos informa nesta passagem. Ajuda-nos assim, ó grande Deus e Pai, ao Senhor damos glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, você acabou de cantar conosco um hino que está praticamente extinto nas igrejas evangélicas atuais. Quando não, este hino ele sofre algumas alterações. Costuma-se cantar aí no coro, por Cristo prontos a vencer. Porém, no original, este hino foi escrito que por Cristo devemos estar prontos para sofrer. Porém, parecem palavras muito estranhas para um evangélico desta geração. E nós sabemos por quê. Porque houve um crescimento muito grande no meio evangélico nas últimas décadas, como em nenhum outro período da história.
Mas ontem nós vimos que foi o próprio Senhor Jesus quem profetizou que o fim dos tempos seria marcado exatamente por isso. O fim dos tempos seria marcado por um aumento espantoso no número de pessoas que estariam falando em nome de Jesus. E o Senhor Jesus disse também, na mesma profecia de Mateus capítulo 24, que isso também produziria uma grande massa de pessoas enganadas. Que haveriam muitas pessoas pregando em nome de Jesus, mas o que eles estariam pregando seria um falso evangelho. Seriam falsas igrejas. Esses seriam falsos pregadores e o objetivo deles seria enganar as pessoas. Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versos 4 e 5, que exatamente isso iria acontecer no fim dos tempos. Um crescimento espantoso no número de crentes, acompanhado de um grande número de pessoas falando em nome do Senhor Jesus. E essa profecia de Mateus 24, ela é um alerta para a igreja, para que nós tomemos cuidado, para que nós venhamos nos acautelar, porque este fenômeno que está diante de nós, este crescimento espantoso, é o cumprimento de profecias bíblicas. E isto nós ontem falamos com os irmãos aqui no nosso culto. O culto ontem foi voltado a trazer aos irmãos alguns alertas para que nós não caiamos em determinadas ciladas. O primeiro alerta que foi dado no culto ontem é no sentido de conscientizar a nós de que este fenômeno, este crescimento espantoso é o fruto do cumprimento de uma profecia. O segundo motivo do culto de ontem foi mostrar que os verdadeiros discípulos do Senhor, desde o início, sempre foram poucos. Nos dias do Senhor Jesus eram apenas 12. No início do século passado eram apenas alguns milhares. Hoje são muitos milhões, mas nós não podemos nos deixar iludir por isso que está acontecendo aí. Porque a grande maioria destas pessoas, meus irmãos, digo isso com tristeza na minha alma, estas pessoas estão enganadas por um falso evangelho. Ontem também nós falamos que desde o início, desde o nascedouro da igreja, desde os dias que o Senhor Jesus andou na terra, andou entre os homens, já aconteciam equívocos e distorções a respeito da pessoa dele e da obra que ele veio realizar. E que isso produzia o chamado sincretismo. O que é o sincretismo? Mistura de crenças. Desde o começo. Uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus se parecia mais com Jeremias, e tudo isso era porque foi se misturando com o evangelho, com o cristianismo, outras religiões, e isso produziu o sincretismo. E o capítulo 16 é exatamente o Senhor Jesus realinhando a mente dos discípulos para que o verdadeiro evangelho prevalecesse. Ontem também falamos que o capítulo 16 de Mateus é um alerta para nós, para que nós não caiamos no erro de sermos ingênuos e pensarmos que todas as religiões são boas, porque não são. O capítulo 16 de Mateus mostra que nós devemos aprender a avaliar as religiões sob a ótica da palavra de Deus. Nós devemos avaliar as religiões sob a perspectiva certa, a ótica da palavra de Deus, e não sermos ingênuos, achando que porque o local é denominado evangélico, ou tem uma placa, ou tem alguma coisa ali falando de Jesus, que aquilo é um lugar que está a serviço de Deus. Nós não podemos cair nesta cilada. Porém, irmãos, o Senhor Jesus disse que muitos no nosso tempo iriam exatamente cair nessa cilada. Não é? Que muitos falariam o nome deles e muitos estariam enganados. E por último lugar,
Ontem eu falei também que nós devemos ter a capacidade de discernir tudo aquilo que nós ouvimos. Não é? Porque você se lembra de Pedro? Pedro foi um homem aqui que no capítulo 16 recebeu uma preciosa verdade de Deus e a disse que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dali a pouco o mesmo homem, o mesmo pregador, o mesmo apóstolo, o mesmo homem de Deus, o que é que ele estava dizendo? As mais distorcidas mentiras do diabo. Então isso tudo está aqui no capítulo 16, meus irmãos, para nos ensinar, para que nós venhamos ser cautelosos com a nossa alma, que nós venhamos ter discernimento, venhamos ter filtro para saber. Nós devemos fazer aquilo que a Bíblia nos ordena que façamos com relação a ouvir pregações. Nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Só que nós devemos ter capacidade de saber, olha, isso veio do Espírito de Deus. Isso aqui não veio do Espírito de Deus. Nós temos que ter essa capacidade. E por quê? Porque da mesma boca, presta atenção, que prega a verdade de Deus, pode no mesmo dia sair a mais distorcida mentira do diabo. Então, esse foi o culto de ontem. Só que a pregação de hoje, o culto de hoje, é a continuação disso. É a continuação do culto de ontem. Ontem nós terminamos aí no verso 23. Hoje nós vamos ler e vamos meditar apenas no verso 24. Essa é a continuação do que Jesus estava falando aos discípulos logo após Pedro repreender o Senhor e Cristo então dizer: para trás de mim, Satanás, porque tu é motivo de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas as que são dos homens. Logo depois de Jesus dizer isso, Jesus diz, o versículo seguinte começa assim: então, ou seja, aqui há uma conjunção, uma ligação, uma conexão do que Jesus vai falar agora com aquilo que Jesus havia acabado de dizer. E o que é que Jesus vai fazer no verso 24? Ele vai reafirmar aos 12 discípulos quais são as exigências que ele faz para aqueles que querem segui-lo. O capítulo 24 é isso. Jesus dizendo quais são as exigências para que alguém seja um genuíno, um verdadeiro seguidor dele. Mas eu sei, eu estou consciente que isso pode soar muito estranho para um crente dessa geração. Porque se você se converteu, ou se você acredita que se converteu de 20 anos para cá, é muito provável que você nunca ouviu o verdadeiro evangelho. Que você nunca ouviu determinadas verdades do evangelho. Porque estas verdades têm sido suprimidas. Esse tipo de exortação, de exigência de Jesus tem sido banida dos púlpitos. E é por isso que as igrejas estão enchendo de gente. Não é mais... Por que as igrejas estão enchendo de gente? Porque o cristianismo que é pregado lá não tem nenhum custo, não tem nenhuma exigência. Eles pregam um evangelho sem a cruz. E o que é um evangelho sem cruz? Jesus disse aí no final do verso 23... não pensa nas coisas de Deus, mas é 100% voltado em quê? Para as necessidades temporais dos homens. O falso evangelho, o evangelho sem cruz, em momento algum direciona a mente e o coração das pessoas para as coisas eternas e espirituais. Mas o falso evangelho mantém os homens sempre presos às suas necessidades materiais e temporais, das coisas dos homens. Mas não foi ninguém menos que o próprio Senhor Jesus que encontraria a maioria dos pregadores da nossa geração, que pregam muito sobre essas necessidades dos homens. Eu acredito que se esses 70 milhões de evangélicos no Brasil ouvisse o que você vai ouvir hoje, eu creio que esse número diminuiria drasticamente. Porém, eu sei, pois a Bíblia nos diz que os últimos tempos também seria marcado por um outro fenômeno. Os homens não iriam dar ouvidos à verdade, mas se voltariam às
fábulas, ajuntando após si pregadores segundo os seus próprios desejos. Isso disse o apóstolo Paulo. Então eu sei que as pessoas naturalmente vão se desviar desse tipo de assunto, porque esse tipo de assunto deixa as pessoas desconfortáveis. Porém, a questão aqui é a seguinte: qual a razão de haver tanta gente considerada seguidora de Jesus? 70 milhões. Qual a razão? Há uma razão. É porque predomina no meio evangélico o chamado decisionismo. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Se você não ouviu, eu sei que você sabe o que é, que você está até acostumado com isso. Você só não conhece o termo teológico. Na teologia, esse tipo de doutrina, de ensinamento, que é ensinado nessas igrejas que passam na TV e nesses templos pentecostais, é chamado de decisionismo. E o que é o decisionismo? Eu vou dar aqui um exemplo para explicar melhor. Num culto, um pastor vai à frente, traz ali uma mensagem evangelística, e essa mensagem ela vem acompanhada por fortes apelos emocionais, que costuma fazer as pessoas chorar e tirar lágrimas das pessoas. Mas a mensagem, ela tem basicamente esse foco, esse objetivo que eu vou transmitir para os irmãos agora. O que se diz nesse tipo de igreja? Se diz isso: Deus ama você e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem a solução de todos os seus problemas. E você pode receber tudo isso agora. E então o pastor vai lá e chama as pessoas à frente. E então o pastor diz: fechem os olhos, orem comigo. E a oração basicamente é essa: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E então o pastor diz: pronto, você agora está salvo. Você agora é um cristão. Você agora é um crente. Você agora faz parte da igreja de Jesus. Meus irmãos, infelizmente, tristemente, esse é o evangelho que tem sido apresentado a esta geração. E você sabe que é. Porque muitas vezes você já deve ter ouvido isso. Jesus te ama, Deus ama você, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, Deus tem a solução para todos os seus problemas. As músicas evangélicas são voltadas para esse tema, para essa questão, que Jesus disse: pensam apenas nas coisas dos homens. É apresentado a estas pessoas, nestas igrejas, então, uma salvação sem exigências. Um cristianismo sem renúncia. Um cristianismo leve, light. E muitas vezes se limita apenas numa decisão emocionada que ocorre em um culto. Você entende? 70 milhões de pessoas. A grande maioria destas pessoas acredita que é salva porque tomou uma decisão num culto, durante uma emoção, durante um momento em que chorou. Isso é o decisionismo. E essa é a causa de tantas pessoas estarem frequentando igrejas evangélicas. No entanto, em parte alguma da Bíblia nós encontramos o nosso bendito mestre ordenando a igreja que haja assim. Em lugar nenhum nós encontramos o Senhor ordenando à igreja que convide as pessoas para vir a Cristo sem que elas saibam qual é o preço, para que elas sejam de Cristo. Irmãos, o que na verdade um leitor cuidadoso do Evangelho vai encontrar é o contrário do decisionismo. Pois, por exemplo, nós podemos encontrar facilmente passagens em que o Senhor Jesus era acompanhado por multidões. E quando Jesus percebe que tem uma multidão atrás dele, Jesus volta para eles. E o que Jesus diz? Vocês querem me seguir? Vocês querem vir a mim? Vocês querem caminhar comigo? Vocês querem ser meus seguidores?
então você não pode amar seu pai, sua mãe, sua mulher, suas irmãs, seus filhos e nem mesmo a sua própria vida, se você quer caminhar comigo. Você entende o que Jesus está fazendo com estas pessoas que estão querendo caminhar com ele? Jesus está alertando essas pessoas que para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, existem custos, existem exigências. E esta passagem lá de Lucas 14 que eu mencionei aqui, é exatamente a passagem que o Senhor Jesus manda aos homens primeiro calcular o custo, para depois tomarem a decisão se realmente desejam segui-lo. Irmãos, há um preço para seguir a Cristo. E este preço, ele é colocado diante de nós num único versículo da Bíblia. Neste versículo que você leu, Mateus 16, 24, é colocado diante de você a vida e a morte, o céu ou o inferno. Seguir a Cristo de verdade ou seguir a Cristo enganado. É colocado diante de nós. É aqui que estão as exigências de Cristo para todo aquele que quer segui-lo. Eu penso que se apenas esse versículo fosse pregado continuamente nas igrejas, o que ia fazer? Essas igrejas que não pregam nada com nada, que pregam apenas essas coisas dos homens, estas igrejas, elas simplesmente fechariam suas portas, porque ninguém iria querer frequentar uma igreja que prega que existe um custo para seguir a Jesus. Apenas irão crer, apenas irão cumprir, obedecer, aceitar as exigências de Cristo quem realmente foi chamado por ele e quem realmente tem consciência das consequências do chamado e do discipulado. Por isso é diante deste versículo que eu quero que você examine a sua própria situação. Para que você considere uma coisa. O que você é? Você é um discípulo de Cristo? Você sabe o que é um discípulo de Cristo? Ser um discípulo de Cristo é ser um legítimo seguidor dele, um seguidor verdadeiro de Cristo. A salvação, a religião cristã verdadeira, genuína, que você encontra nas páginas do Novo Testamento, ela é um chamado de Cristo. Você já percebeu? Quando Jesus foi chamar os seus 12 discípulos, Jesus os chamou da seguinte forma. Ele disse, segue-me. Ele não disse, sigam-me. Ele disse, segue-me. Por que é importante fazer a distinção entre essas duas palavras? Sigam-me e segue-me. Porque se Jesus tivesse chamado os discípulos assim, sigam-me, Jesus estaria fazendo um chamado coletivo. Só que no Evangelho nós encontramos esse chamado no pessoal. Segue-me. Porque o cristianismo, o discipulado verdadeiro, irmãos, andar com Cristo, ir após Cristo, é um chamado pessoal de Cristo para quê? Para um relacionamento pessoal com Jesus. O chamado de Cristo é para que você e eu nos relacionemos pessoalmente com Ele. Mas você nota que há muitas pessoas que dizem que são crentes, mas que não têm comunhão nenhuma com Cristo, não tem nenhuma amizade com Ele, não tem nenhum amor por Ele, nenhum desejo por Ele, nenhum apreço pelas palavras dEle. Você já percebeu isso? É porque essas pessoas apenas tomaram uma decisão. Muitas vezes sequer foram chamadas por Cristo e muito menos avaliaram os custos de seguir a Cristo. Porém, nós notamos que todos os discípulos verdadeiros de Cristo, o que foi que eles fizeram logo após serem chamados? Eles romperam com a antiga vida. Você lembra? Depois, no momento que você estiver bem tranquilo, leia Mateus capítulo 4, por favor. No capítulo 4 de Mateus está Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Como que Jesus chamou os discípulos?
Ele chega para os discípulos e diz: segue-me. E o que acontece então? Pedro, Tiago, João deixam tudo para trás e seguem o Senhor Jesus. Você está me entendendo? O chamado de Jesus exige que aquele que foi chamado rompa com a antiga vida, com a velha vida. Mas não é esse tipo de cristianismo que nós temos encontrado atualmente. As pessoas dizem que estão seguindo a Jesus, mas elas falam palavrão, falam os modismos do mundo, vivem igual ao mundo, gostam das músicas do mundo, gostam de tudo que o mundo gosta. Não houve um rompimento com as coisas do passado. Irmãos amados, ninguém vai entrar no céu sem abandonar tudo por Jesus. Ninguém vai entrar no céu sem abandonar tudo por Ele. E eu quero levar os irmãos aqui, nesse momento, a uma reflexão sobre isso. Porque parece que a exigência de Jesus é radical demais, que Jesus está exigindo demais. Porém, pense um pouquinho. Eu quero levar os irmãos a uma reflexão que fará com que todos consigam entender aonde eu quero chegar. Ao longo da história humana, houveram inúmeras guerras. E milhões de soldados foram convocados por um general para lutar nessas guerras. Desde que o mundo é mundo. Milhões, talvez bilhões de pessoas receberam o chamado de um general para quê? Para ir para a guerra. E o que esses soldados tiveram então que fazer? Eles tiveram que deixar suas casas, eles tiveram que deixar pai e mãe, eles tiveram que deixar irmãos e irmãs para trás, eles tiveram que abandonar casas e campos, esposas e filhos muitas vezes. Para quê? Para que eles pudessem obedecer à convocação de um general humano, a ordem de uma autoridade militar humana. Eles tiveram que romper com tudo e deixar tudo para trás, abandonar seus planos, seus projetos de vida, às vezes abandonar a própria faculdade, para que eles entrassem numa guerra que eles sequer entendiam a razão de estar indo para essa guerra. E essas pessoas, esses soldados, esses milhões, talvez bilhões de soldados, eles lutaram no campo de batalha. Eles sentiram dores, eles sangraram, eles passaram fome, eles passaram frio, eles passaram nudez e por final eles morreram no campo de batalha. Mas por que foi que eles morreram? Por uma causa terrena, por uma pátria terrena, por causa de um general terreno, em obediência ao chamado de um general terreno. Você está me entendendo? Mas, meus irmãos, considere, por favor, quão maior general é Cristo. Considere quem é que está chamando o homem pelo Evangelho. Você sabe quem é que está chamando? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nos chama ao dever, ele nos chama à guerra, como o hino que cantamos. Nós devemos marchar firmes até morrer. Nós devemos abrir mão de tudo por causa de Cristo. O Senhor exige isso de nós, irmão. Mas por qual nação, por qual reino haveremos de lutar? Será pelo Brasil, pela Inglaterra ou pelos Estados Unidos? Não. Cristo te chama para lutar por um reino que não é deste mundo, por uma pátria que não tem fim. E Jesus nos explica muito bem por que é que temos que lutar pela causa do Evangelho. E qual é a recompensa para aqueles que lutaram e foram fiéis até o fim? Estes receberão a recompensa no dia em que Cristo retornar triunfante na sua segunda vinda.
Só que algo que você deve dar muita atenção, que é aquilo que o Evangelho nos mostra de modo muito claro, que entrar na pátria celestial é uma honra que receberão apenas aqueles que seguem o Cordeiro. E o verso 24 fala exatamente disso. Há alguém aí disposto a vir a mim? Alguém aí quer seguir o Cordeiro? Só que são apenas aqueles que seguem as ordens de Cristo que vão entrar na cidade celestial. É isso que Apocalipse 14 nos mostra numa visão da glória celeste, do monte de Deus, que é uma visão da glória eterna. Lá entrarão apenas aqueles que foram chamados pelo Cordeiro e que o seguiram. Você entende? Apocalipse 14, 4 diz: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Somente os que seguem o Cordeiro entrarão na pátria celestial. Meu irmão, não é porque eu frequento a igreja A ou a igreja B que eu vou entrar lá. Não é porque eu fui batizado, não é porque eu tomo ceia, não é por causa de... Irmãos, é porque eu sigo o Senhor. São apenas os que seguem o Cordeiro que entrarão na glória com Ele. Você entende? Mas é preciso ouvir o chamado do Evangelho. E este chamado está aqui no verso 24. Então escuta o chamado. Abre bem seus ouvidos, presta atenção. Se alguém quiser vir após mim. Ou seja, Cristo está aqui chamando. No original diz assim: se alguém estiver disposto a vir a mim. Se alguém quiser ser meu seguidor. Se por acaso algum de vós quiser me seguir, esteja disposto a me seguir, ele tem que primeiro renunciar a si mesmo. Há exigências. Você entende? Há exigências. Não é só querer seguir. Você querer é um passo de você andar com o Senhor. É importante querer, é importante a vontade. E a vontade está expressa aqui. Se alguém estiver disposto a vir, se alguém quiser, vontade, volição, desejo, eu quero seguir o Senhor. Mas então eu quero seguir, eu quero ser um discípulo de Jesus. O que é que eu tenho que fazer? Vai ter um custo. Aqui nesse versículo há pelo menos 3 exigências do Senhor Jesus. E você tem que atendê-las. Há um preço para seguir o Senhor, irmãos. O decisionismo é um engano. Essa ideia aceita Jesus e tudo vai mudar. Isso não procede de Deus. Esse é aquilo que Satanás tentou colocar no coração de Pedro ali em Mateus 16. E que Jesus diz: arreta, Satanás, para trás de mim, Satanás. Irmãos, essa ideia de um cristianismo humanizado, antropocêntrico, voltado para as necessidades do homem, isso não é coisa de Deus. Você tem que ter filtro, você tem que ser sábio. O evangelho verdadeiro é, se você quer seguir ao Senhor, a preço. Qual é o preço? A primeira exigência: negue-se a si mesmo. Esse é o preço. Essa é a primeira exigência. Irmãos, e é uma exigência radical. Mas por que Jesus coloca esta exigência em primeiro lugar? Presta atenção. É porque aqui em Mateus 16, 22, Pedro havia exatamente aconselhado o Senhor Jesus a ter compaixão dele mesmo e preservar a sua vida do sofrimento indo à cruz. Você se lembra disso? É isso que Pedro faz aí no verso 22. Chama Jesus em particular, repreende Jesus e diz: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Isso o quê? Aquilo que Jesus havia anunciado no verso 21, que era a necessidade dele ir à cruz. Você entende? Que o Satanás queria impedir exatamente isso, que Jesus renunciasse à vida dele. E Jesus agora oportunamente diz a todos os que querem segui-lo, naquela época e na atual,
que se você quer ser um seguidor de Jesus, você não deve compadecer de si mesmo. Você tem que renunciar a si mesmo. Você sabe o que é isso? É ter o Senhor Jesus como exemplo. Sabe qual é o maior exemplo de renúncia de si mesmo? É o Senhor Jesus. Você sabe por quê? Porque desde o nascimento, a vida e a morte do Senhor, tudo isso foi um ato contínuo de renúncia. Jesus é o nosso exemplo. Isso que é renunciar a si mesmo. Irmãos, você quer comunhão com Cristo? Você quer ser íntimo de Cristo? Você quer sentir a presença de Cristo? Você quer sentir que o evangelho que você segue é verdadeiro? Você precisa renunciar a si mesmo. Só que eu preciso dizer o que significam essas coisas de modo prático. Você sabe por quê? Porque senão alguém pode imaginar que há alguma outra coisa além daquela que Jesus Cristo diz que é. O que é renunciar a si mesmo? Nós temos, por natureza, um instinto de autopreservação. O que é esse instinto de autopreservação? Esse instinto de autopreservação nos faz desviar do sofrimento, nos faz querer evitar o máximo tudo que é ruim, tudo que vai nos causar dor, lágrimas, sofrimento. Esse é o instinto que nós temos naturalmente. Só que Cristo exige de seus seguidores que abandonem esse instinto natural e se arrisquem pelo nome de Jesus. Que lá na escola, minha filha, você se arrisque pelo nome de Jesus. Que lá no seu trabalho, você se arrisque pelo nome de Jesus. Se arrisque a ser zombado e ridicularizado. Que você erga a sua voz e anuncie o nome de Jesus. Só que Satanás, ele vai sempre instigar os homens a pensar nas coisas dos homens e a usar Deus para tentar escapar do sofrimento. Não é isso? Irmão, não é exatamente isso que você está vendo na televisão todo dia? Religiões que ensinam você a usar a Deus para escapar do sofrimento. Só que Jesus exige de nós exatamente o oposto. Ele exige que nós abandonemos este instinto de autopreservação, que nós renunciemos a nossa própria vontade para seguir a vontade de outro. Nós devemos agir como um soldado agiu na guerra, como os soldados agem na guerra. Um soldado, ele renuncia tudo para seguir o seu chamado, para seguir a sua missão. Irmãos, e Cristo exige isso de nós. Avalie aí esse fenômeno evangélico. Veja se as pessoas se isso está sendo anunciado, se as pessoas estão sabendo que elas precisam renunciar a si mesmas. Você sabe o que é que você vai descobrir? Que nestas muitas religiões chamadas evangélicas atualmente, eles falam lá em nome de Jesus, só que lá eles falam o seguinte, que Deus é que vai cumprir os seus desejos. E não você se dobrar diante da vontade de Deus. Você já viu isso? Eu já vi as pessoas falarem isso em cultos. Eu já vi isso estampado em vidros de carro. Deus cumprirá os seus desejos. Deus fará o que você quer. Irmãos, e o evangelho verdadeiro, as palavras de Cristo nos exigem exatamente o contrário. Exigem que nós renunciemos à nossa própria vontade, o nosso próprio ego, o nosso próprio eu, os nossos próprios projetos humanos e entreguemos todo o curso da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Esse é o negue-se a si mesmo. Você quer seguir a Jesus? Você quer andar com Ele? Essa é uma exigência que Ele faz. Mas não para por aí não. Pareceu muito para você já? Tem uma segunda exigência aí. No final quase no final do verso, ele diz também, tome a sua cruz, ou pegue voluntariamente a sua cruz. O que Jesus quer dizer aqui? Não é a cruz de outra pessoa que você tem que pegar, é a sua própria cruz. Jesus está dizendo o seguinte, você foi chamado por Ele? Escuta aqui, olha aqui para mim, presta atenção. Você recebeu o chamado de Jesus? Você ouviu Jesus chamar você pelo Evangelho?
Você ouviu o chamado do Mestre? Então, se você ouviu, há uma cruz pronta para você. Por isso que ele diz, tome a sua cruz. A sua, ela é sua. Ela já foi preparada para você. Ela está pronta para você. Mas essa cruz do discípulo, ela é sua e de ninguém mais. Isso significa que ninguém pode carregá-la além de você mesmo. Para que você seja aceito como um discípulo de Cristo, você precisa carregar voluntariamente a sua cruz. Por quanto tempo? Desde o dia que você foi chamado até o dia da sua morte. Certo? Nós vemos isso no hino que nós cantamos também. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão. Esse evangelho que diz que Deus solucionará todos os seus problemas é falso. Quem promete isso não é Deus. Quem promete isso é o diabo. E o diabo, ele te engana. Mas entenda que o evangelho não se preocupa com os nossos problemas terrenos. O evangelho não pensa nas coisas dos homens. Do que o evangelho pensa? Nas coisas de Deus. Você entende? Então essa cruz que nós temos que tomar e carregá-la todos os dias não são os nossos problemas da terra. Os nossos problemas da terra continuam aí. Termina um, começa outro. Tá certo? Mas então o que o evangelho propõe? O que é que Jesus Cristo propõe? Se eu vou ir a Cristo, eu vou ter que negar a mim mesmo, carregar a minha cruz e ainda ter que lidar com os meus problemas, o que o evangelho faz por mim? O que Cristo faz por mim? Irmãos, Jesus não muda a nossa situação do lado de cá da sepultura. Louvado seja Deus. Jesus muda a nossa situação do lado de lá da sepultura. Sabe o que acontece se você caminhar neste mundo sem Jesus? Sabe o que você pode esperar com certeza logo depois da sua morte? Você irá para o inferno. Mas se você ouvir o chamado de Cristo, negar-se a si mesmo e tomar sua cruz e seguir ao Senhor, você será recebido por Cristo na glória. Mas o que é a cruz? O que é a cruz? Por que Jesus exige que os seus seguidores, que os seus discípulos carreguem uma cruz? O que Jesus quis dizer com isso? Eu quero ser bastante específico nisso. O que é uma cruz? A cruz era um método romano para matar inimigos, mas também, ao mesmo tempo, além de matar, de torturar, o que a cruz fazia? Expunha a pessoa à vergonha pública. Você entende que esse é o método? A cruz, além de matar a pessoa, expõe a pessoa à vergonha pública. E um detalhe interessante sobre as crucificações que haviam nos tempos bíblicos era que, geralmente, uma pessoa condenada à crucificação, ela se negava a carregar a própria cruz. Como é que ela era levada para o lugar da crucificação? Ela era arrastada lá pelos soldados e outras pessoas levavam a cruz dela. Porém, não é assim que Cristo exige de nós. Cristo não quer que você seja arrastado para o céu. Jesus quer que você tome a sua cruz e caminhe para lá, assim como ele caminhou para o Monte Calvário. Você se lembra que Jesus é quem nos chama e ele é o nosso exemplo? Você se lembra que Jesus levou a própria cruz, como diz João 19:17? Ou seja, Jesus, diferente de todas as pessoas que eram crucificadas, ele tomou voluntariamente a sua cruz e caminhou para o Gólgota. Jesus exige isso de nós. Mas como é que você toma a sua cruz? Como é que você sabe que você é um verdadeiro discípulo de Cristo e que você sim tomou sua cruz e está seguindo o Senhor? Como é que a cruz ela é representada na minha vida de forma prática? Cadê a cruz na minha vida? Cadê a cruz na sua vida? Como é que eu sei que eu estou carregando uma cruz? Irmãos, para que nós saibamos
para que nós tenhamos plena certeza de que realmente temos carregado a nossa cruz, nós precisamos escutar um verdadeiro discípulo de Cristo, para saber o que ele tem a dizer sobre isso. Há um homem na Bíblia que ele disse que ele estava crucificado com Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo que ele tomou a cruz dele, assim como Cristo exigiu. E eu gostaria que você, por um instante, olhasse então para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e nós vemos ali o que significa na prática tomar a sua cruz. Por um instante, eu creio que o texto será projetado também, já está na tela. Então, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. O que ele está dizendo? Presta atenção. Que ele é um seguidor verdadeiro de Cristo e que ele tomou a cruz e a tem suportado. Mas o que significa? O que Paulo quer dizer com já estou crucificado? Paulo quer dizer isso aqui. Eu não tenho mais parte neste mundo. Eu não participo mais deste mundo. Eu não vivo mais para agradar a mim. Não vivo mais para agradar minha carne. Eu não vivo para agradar ninguém mais, senão a Jesus Cristo. Você entende que só é seguidor de Cristo quem coloca uma cruz entre ele e o mundo? Você entende por que Cristo exige que nós tomemos a nossa cruz? Para colocá-la entre nós e o mundo, entre nós e o pecado, entre nós e tudo aquilo que é mal. Só que Paulo diz também, ele já está crucificado com Cristo, só que ele não está morto. Ele diz, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo quer dizer o seguinte, queridos: a vida crucificada para o mundo e para o pecado é a única forma de viver de verdade. A criatura, o ser humano, a pessoa humana, ela só está viva de verdade se ela tiver uma cruz entre ela e o mundo. Mas e se ela não tiver? Então ela está 2 vezes morta. Judas 1:12, Apocalipse 2:11. Quem não tem uma cruz entre ele e o mundo, esta pessoa já está 2 vezes morta. Paulo diz que os únicos que estão vivos de verdade são aqueles que colocaram uma cruz entre eles e o mundo. Por isso ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele quer dizer que Cristo vive nas pessoas que voluntariamente tomaram a sua cruz. Cristo vive naqueles que verdadeiramente aceitaram o preço do discipulado e se submeteram a ele. E Paulo continua dizendo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo, eu estou crucificado, mas eu não estou morto na carne. Na carne eu continuo vivo, eu continuo vivendo fisicamente aqui no mundo, vivendo na carne, vivendo neste mundo. Mas como é que eu vivo? Como se eu já estivesse morto para este mundo. Sabe como é que você vive como morto para esse mundo? Não participe da agenda do mundo. Não participe das festas do mundo. Não participe das gírias do mundo. Não fale como o mundo fala, não se vista como o mundo se veste. Não ande como o mundo anda, não goste do que o mundo gosta. Essa é a vida de um discípulo de Cristo. Essa é a vida que se deve viver na carne. Ela é vivida pela fé no Filho de Deus. Paulo não vive mais para os seus planos. Paulo abriu mão de tudo, ele renunciou aos seus projetos para viver exclusivamente para Cristo. E por quê? Qual a razão? Por qual motivação? Era algum idealismo de Paulo? Era alguma ideia que Paulo teve? Não.
Ele diz que o motivo, que o motor, que a motivação dele é porque Cristo o amou e se entregou a si mesmo por causa dele. A motivação de Paulo é essa, o amor do próprio Cristo, revelado aonde? Na cruz do Calvário. Esse é o amor que motiva o crente, que leva o discípulo a um relacionamento pessoal. Isso é o amor que faz com que o crente verdadeiro negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga o Senhor. Irmãos, e eu gostaria de dar essa ênfase, de fazer este favor para a sua alma e para a minha. Entenda que este é o único tipo de vida cristã verdadeira. É uma vida crucificada. Crucificada para o mundo e para o pecado. Esse é o único tipo de vida. Se você quer ser batizado, se você quer ser um crente verdadeiro, fazer parte da igreja verdadeira, você tem que viver uma vida crucificada. Pois se você não vive, você não é um cristão e nem faz parte da igreja verdadeira. O que você é então? Mais um dentre milhões de almas enganadas. Você entende? Mas tem ainda mais uma exigência. Além de renunciar a si mesmo e tomar a cruz, a terceira exigência de Jesus é: siga-me. Pessoal, você notou? Siga-me. Veja, da mesma forma que Cristo renunciou a si mesmo, tomou voluntariamente a sua cruz e caminhou para o Calvário, assim cada um de nós precisa proceder na vida. Precisamos agir assim, precisamos ter comunhão com Ele. Só que a morte que Cristo exige de nós não é uma morte física, como foi a dele. É a nossa morte para o mundo e para o pecado. Não ame o mundo, nem o que o mundo há. Não ame as coisas deste mundo. Só que, para que você siga Cristo, você tem que tomar a cruz. Há um preço para seguir a Jesus, irmão. O preço é basicamente esse. Com a cruz, você tem Cristo. Sem a cruz, você está sem Cristo. Sem esperança. Você entende? Não existe comunhão com Cristo sem atender às exigências dele. Esse é o preço de seguir a Jesus. Você foi chamado, você ouviu o chamado de Cristo? Você ouviu a palavra do Senhor? Você quer ir após Ele? Você quer ser um seguidor de Jesus? Então há um preço que você precisa calcular. Você tem que calcular este preço. Você precisa ter certeza que você vai poder pagá-lo, cumprir com as exigências do Senhor. Porque senão é melhor você nem começar. Assim como Jesus fez com a multidão. A multidão quis começar a caminhar com Jesus. Ele virou para ele e falou: se vocês não renunciar, pai, mãe, mulher, filhos, e até a própria vida, por minha causa, vocês não podem ser meus discípulos. Para ser um seguidor de Jesus, irmãos, é coisa muito séria. Pense seriamente, avalie as exigências que Cristo faz. Porque as exigências que o general faz são radicais. Você entende? Porém, essas exigências são também temporais. Você precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir ao Senhor, enquanto sua vida ela estiver aqui nesse mundo. Porém, Jesus faz também promessas mais radicais ainda para aqueles que o seguirem. Você entende? Precisa compensar as duas coisas. Há um preço a ser pago, mas há promessas para aqueles que aceitam o preço a ser pago. Certa vez Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você entende? Quem segue o Senhor Jesus jamais anda em trevas. Isso quer dizer, quem segue Jesus de verdade sabe para onde está indo. Em outra passagem, Jesus diz assim: e estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Isso é uma promessa a quem segue a Jesus. Isso é uma promessa para aquele que
atende o chamado e aceita as exigências, esse vai ouvir a voz de Jesus. Oh, irmão, você está ouvindo Jesus falar? Você ouve, você tem comunhão com as palavras de Cristo. Cristo fala com você, Cristo te visita. Você tem essas experiências com o Senhor. A sua vida espiritual é uma vida morta, monótona, assim. Como é que ela é? Porque Jesus garante que aquele que ouve a sua voz, esse Jesus conhece. E essas ovelhas seguem o Senhor. Esse é o cristianismo verdadeiro, de seguir ao Senhor. E esses o que é que tem? Em contrapartida, estes recebem a vida eterna. E Jesus garante, elas jamais perecerão. Mas também há uma outra passagem que numa outra oportunidade eu gostaria de pregar aos irmãos, que está lá em Apocalipse 14, que mostra o Cordeiro em pé diante do Monte Sião, ou seja, uma visão da glória. O Monte Sião traz a ideia da eternidade, do lugar da habitação de Deus. E com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele. E é dito que estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e são os que seguem o Cordeiro, onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem primícias de Deus e para o Cordeiro. Quem são essas pessoas que são mostradas na glória, junto do Cordeiro, lá no monte de Deus? Quem são esses 144 mil? É muito fácil da gente saber quem são os 144 mil. O Antigo Testamento contém 12 tribos de Israel. O Novo Testamento contém 12 apóstolos. Então, 144 é 12 vezes 1000. Então, aqui Jesus está falando, ou o livro de Apocalipse está nos mostrando uma visão de toda a igreja, de todos os tempos. A igreja do Antigo Testamento, 12. E a igreja do Novo Testamento, 12. 144. Toda a igreja. Mas quem é igreja de Cristo de verdade? Aqueles que não se contaminaram com mulheres? Qual é a ideia aqui? O livro de Apocalipse fala de uma prostituta e de uma noiva. Okay? Quem são esses que não se contaminaram com mulheres? São aqueles que não se envolveram com as falsas religiões. Estes são os que serão recebidos por Jesus. E eles são também os que seguem o Cordeiro. Só entrarão na glória, irmão, os que seguem o Cordeiro. Por isso, leve muito em consideração o que você ouviu aqui nesta noite, pois pode ser que seja a última vez na sua vida que você escute o que você está escutando hoje. E essas palavras são indispensáveis para o bem eterno da tua e da minha alma. Por isso, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude, para que estas palavras estejam guardadas em nosso coração como um tesouro muito precioso e que nós possamos nelas ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Cordeiro de Deus, a voz do Cristo, Filho do Deus vivo, que nos chama para seguir. Ah, Senhor, nós viemos louvar o Teu nome, viemos engrandecer-te por Tuas tão importantes palavras. Senhor, sabemos, notamos isso, que elas têm sido muito negligenciadas neste tempo. Senhor, mas graças te damos, pois sabemos que não estamos inclinados diante deste versículo. Senhor, lendo estas palavras, se não por outra razão, a não ser que o Teu Espírito esteja nos levando a elas. Pois sabemos, Senhor, que os espíritos que atuam neste mundo não têm interesse que os homens prestem atenção nestas palavras, mas o Teu Espírito Santo tem. E bendito seja o Senhor por esta graça, por esta bênção que nós ora recebemos, de sermos assim confrontados pelo próprio Cristo a respeito
do nosso relacionamento pessoal com Ele. Abençoa-nos assim, Senhor. Concede-nos a Tua tão grande salvação. Ajuda-nos a renunciar a nós mesmos, a colocarmos uma cruz entre nós e o mundo e a seguirmos ao nosso bendito Salvador. Graças te damos por esta bênção, por esta palavra. Em nome do Senhor. Amém.